E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. E hoje temos o imenso prazer de estar recebendo uma das maiores referências em segurança de embalagens e sustentabilidade do país. Heloísa Garcia, engenheira de alimentos, mestre em tecnologia de alimentos pela FEA Unicamp, pesquisadora científica do CTE e tal, desde 1983, foi gerente técnica do Grupo de Embalagens Plásticas e Meio Ambiente por mais de 20 anos, atualmente diretora técnica do Instituto de Tecnologia de Alimentos, pesquisadora responsável pelo CCD Circula, reitora do curso de pós-graduação do ITAL e coordenadora da plataforma Fraunhofer. É assim que pronuncia? Fraunhofer, de novos sistemas alimentares, além de membro do INCT de circularidade e materiais de poliméricos, com mais de 4 décadas dedicada à pesquisa e à inovação. Ela é uma das vozes mais qualificadas para falar sobre segurança, ciclo de vida e a função real das embalagens na alimentação moderna. Que responsabilidade hoje aqui, hein, pessoal? Senhora Heloísa, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de tempo, participar do nosso podcast e, por favor... Muito obrigada, Rui, porque para nós é um prazer, né, do ITAL, do CCD Circula, do CTEA, Centro de Tecnologia de Embalagem, é um prazer poder contribuir para levar informação para a população em geral. Né? A gente trabalha com ciência, com tecnologia, mas a gente sabe que é muito importante essa conexão com a sociedade. E é exatamente sobre isso, né? Tem muitas falácias por aí, né? Muitas notícias erradas transmitidas por várias pessoas. Ela, cada vez que é transmitida por uma pessoa, aumenta um pouquinho, né? Uhum. E a gente está aqui para combater esse tipo de coisa. E nada melhor que cientista para falar com a gente, que fala embasado em ciência e não em achismo, né? Em saiu da minha cabeça, que é o que mais acontece. Eu confesso que, às vezes, eu fico até assustada com o que a gente escuta por aí, porque de 40 anos de trabalho, né, estudando, desenvolvendo, cooperando para a melhoria dos materiais e tudo mais, quando eu vejo alguma coisa, quando eu escuto alguma coisa que é baseada em invenção... Em achismo, eu fico abismada, né? E, assim, acho que a nossa função é realmente traduzir, né, o que a ciência, a tecnologia tem desenvolvido para o entendimento de todos. É isso que nós buscamos. Então, muita gente ainda acha que a embalagem é só uma casca, né? Na prática, quanto ela influencia na vida útil e segurança dos alimentos? Olha, Rui, embalagem, só para embalagem não deve existir, né? A embalagem existe porque tem um produto que precisa ser conservado, estocado e entregue em benefício da sociedade. Né? Então, não existe embalagem, não deve existir embalagem sem sentido. Tá? E aí muita gente pensa, a embalagem é um mal necessário. Já ouvi muito isso na minha carreira. Né? Mas se a gente tirar a embalagem, os produtos vão durar muito menos, nós vamos ter problema de segurança da população, seja por causa dos alimentos e bebidas, dos produtos farmacêuticos. Como era no passado, né? Até dos produtos de pesticidas e tudo mais. A embalagem, ela exerce uma função fundamental de proteger o produto, proteger o consumidor e proteger o meio ambiente. E quando a gente fala de embalagem com barreira, tipo de atmosfera modificada, como as que vão nas carnes, queijos, produtos mais sensíveis assim, o que exatamente acontece ali dentro? Que tipo de tecnologia impede a oxidação e o crescimento de micro-organismos? Olha, os micro-organismos, normalmente, esses micro-organismos que crescem na superfície dos produtos, eles são como nós, eles respiram oxigênio. E se eu quero controlar o crescimento, eu tenho que tirar o oxigênio disponível.
Então, para isso, eu uso embalagens que são barreira ao oxigênio, quer dizer, elas impedem que o oxigênio entre na embalagem, e sistemas que vão tirar o oxigênio que já está dentro da embalagem, então que seria embalagem a vácuo ou uma embalagem com atmosfera modificada. Então, quando você tira esse oxigênio, o produto vai durar mais, né? E você vai ter um produto mais seguro. O oxigênio, ele é um vilão não só do ponto de vista de desenvolvimento de micro-organismo, mas também das reações de oxidação. Então, você tem muitas reações de oxidação que levam à perda de vitamina, a perda do valor sensorial, né? Quando você pode ter uma alteração dos componentes do produto, é uma reação química normal, porque o oxigênio tá ali presente e o oxigênio é consumido nessas reações de oxidação e eu vou ter uma diminuição da qualidade do produto ou por perda de nutrientes ou por desenvolvimento de sabor estranho, sabor de ranço. Porque a gente pega uma embalagem com atmosfera modificada, ela é fofinha, né? Isso. E vê a carne, ela tá sempre vermelhinha ali dentro, né? Ela não fica com aquela aparência roxa que era no passado quando só se passava o filme, né? Aí é uma coisa interessante que é o pigmento da carne, que é a mioglobina. Esse pigmento, ele é muito sensível ao oxigênio. Se eu deixar ele muito tempo exposto ao oxigênio, esse pigmento ele fica marrom. E aí leva até o consumidor a rejeitar o produto na gôndola. Ele está bom, porém ele está com a aparência ruim. Ele está com a aparência ruim. Então, quando você coloca, por exemplo, a atmosfera modificada, aí você coloca, você troca, né, esse ambiente por o CO2. Então, o ambiente, o ar é oxigênio, 21% é oxigênio, 78% de nitrogênio. Você tira isso daí e coloca uma mistura com CO2. Né? Então, a primeira coisa, o CO2, ele é bacteriostático. Né? Então, ele, além de eu não ter oxigênio, ele inibe o crescimento de micro-organismos e eu aumento a vida útil. Aumenta em quanto, mais ou menos, uma carne? Uma carne, ele vai, por exemplo, de 7 dias, 15 dias para 3 meses. Nossa. Né? Então, aumenta significativamente. E tem uma outra... Então, o que eu comentei do CO2 é em relação ao crescimento microbiano. Agora, para manter a cor da carne, eu daí coloco oxigênio acima do oxigênio que tem no ambiente. Então, ali eu encho de oxigênio e o pigmento continua vermelho. Então, eu controlo o crescimento de micro-organismo, agora, não pela retirada do oxigênio, o oxigênio continua lá, mas o CO2 não deixa o crescimento acontecer. E o oxigênio está lá e mantém a cor da carne. Caramba, quando a gente fala já da carne que ela vai embalada em vácuo, por exemplo, ela é mais apropriada para congelar, né? Não necessariamente. Você tem muita carne hoje a vácuo que ela é refrigerada. O que acontece? Quando ela está a vácuo, ela está escura, né? Porque aí eu tenho outro pigmento da carne. Assim, aí quando eu tiro completamente o oxigênio, ela fica marrom. Mas se eu abrir novamente a embalagem, ela ficará vermelha. Ela volta? Ela volta. Tá? Então, essa questão do pigmento da carne, ele envolve muita tecnologia para você conseguir preservar a carne e preservar a cor da carne, né? Sendo depois, né, ao abrir uma embalagem a vácuo ou com a atmosfera modificada. Então a vida vai lá em cima. Então a gente está falando, por exemplo, quando se faz uma embalagem de um produto mais simples, vamos para um chocolate, uma bala, que vai com embalagem plástica. Aquilo ali, a vida útil do produto sobe muito. E aí ela dá acessibilidade às classes mais sensíveis, né? Então
quando a gente vai especificar uma embalagem para um alimento, também pode ser para um produto farmacêutico, produto de cosméticos, né? Primeira coisa que eu tenho que saber é como que o produto estraga, né? Ele perde umidade, ele ganha umidade, acontecem reações de oxidação, crescimento microbiano, o que acontece com o produto para ele perder qualidade? Daí eu vou buscar um material que proteja, que crie uma fronteira, né, que evite que esses agentes de deterioração ataquem o produto. Quando eu faço isso, eu aumento a vida útil do produto. Aí consegue fabricar em larga escala. Então, por exemplo, eu tenho um biscoito, né? O biscoito, um biscoito salgado, por exemplo, ele é muito sensível ao ganho de umidade. Se deixar uma embalagem de biscoito aberta, e se a umidade relativa do ar estiver alta, ele fica fofo, deixa de ficar crocante. Ele perde a qualidade sensorial, que é a crocância. Então, eu tenho que escolher uma embalagem que seja barreira ao vapor d'água, quer dizer, não deixa a umidade do ar penetrar e ser absorvida pelo produto, e aí eu aumento a vida útil desse produto. E ao aumentar a vida útil desse produto, eu mantenho a qualidade e também possibilita o transporte, a distribuição, a estocagem, né? Então, um produto que ia durar 2, 3 dias, porque absorveu a umidade, eu consigo... Por meses. Por meses, 6 meses, dependendo do produto. Aí a gente já está entrando no impacto social, né? Isso... Sim, porque quando você tem esse produto disponível, ele já está disponível num valor mais baixo. Que ele é fabricado em larga escala. Larga escala, e você consegue acessar. Você imaginou se eu tivesse um produto que eu só consigo comercializar ao redor daquela fábrica, né? Então, como é que o acesso... Seriam microfábricas em vários lugares, né? Completamente... E os preços seriam outros, maior, né? Porque assim, quando eu consigo produzir em larga escala, eu diminuo o custo operacional, diminuo a quantidade de energia necessária, todos os insumos necessários para fazer o produto. Quando eu aumento a escala, eu reduzo o custo, e isso torna o produto mais acessível. Que é o que a gente tenta passar para todo mundo, é exatamente isso. É a importância da embalagem que ninguém vê. O cara entra para falar mal, mas ele não sabe por que está embalado daquela maneira. A gente pega aí pelas frutas. Eu tive uma reunião uma vez que estava em desenvolvimento na Embrapa de embalagens, porque os alimentos se perdiam aí até o entreposto 40%. Que era tudo naquelas caixas de plástico grande ou caixa de madeira, um amassava o outro e se perdia muito material. Então eles começaram a fazer frações. Isso há anos atrás. Começaram a fazer frações e desenvolver embalagens para aquilo. E eu participei desse desenvolvimento. Foi mega interessante para a gente. Então, hoje, por exemplo, uma uva, ela não vem numa caixa de madeira mais. Nem pode, né? Então, ela vem numa embalagenzinha de plástico, de blister, feita numa termoformadora, e aquilo não deixa uma uva bater na outra, então acaba tendo uma vida melhor, né? Porque é o que a gente comentou, a embalagem protegendo o produto. No caso das frutas, a primeira proteção é a mecânica, de danos mecânicos, né? Como é que eu vou sair da produção e entregar, passar pelo Ceasa, chegar no supermercado, né? Para entregar para a população? Eu preciso proteger. Uma coisa importante que as pessoas não pensam é que qualquer produto, e em especial os alimentos, existe um custo ambiental da sua produção. Não só esse custo, ele vai desde a produção agrícola, a produção animal, todas as etapas de processamento desse produto. E se eu não proteger esse produto para poder entregar, perde tudo que fez para trás. Não perdi só 200 gramas de uva, eu perdi desde o uso da água na plantação, né? Então, às vezes, eu vou gastar um pouco a mais ao colocar a embalagem, mas eu estou
eu estou prevenindo uma perda muito grande, que é de todo esse ciclo de vida do produto. A carne tem que ter o pasto, tem que ter a ração, tem que ter a energia aplicada, tem o transporte de ida, de vinda, de carregar o boi para lá, depois de carregar o boi para o outro lado, aí tem a energia da produção, da embalagem. Então, se não for feito isso, se perde tudo isso que foi feito. Isso, assim, uma produção de carne, o que eu quero é levar proteína para a população. Então, o ciclo de vida da carne começa na produção da ração do gado. Sim. Né? O gado, ele é abatido com 3, 4 anos, dependendo da espécie. Toda a sua vida, ele está emitindo gases de efeito estufa. Sim. Né? Isso depois tem toda a parte de consumo de combustível no transporte, na empresa, nas caldeiras e tudo mais. Então, quando eu tenho um produto, né, seguro, né, acondicionado, e eu vou conseguir realmente chegar no consumidor, onde a embalagem tem a sua função máxima, né? Porque se eu não usar a embalagem, ou se eu usar uma embalagem inadequada, mal dimensionada, eu estou perdendo todo esse ciclo. Né? Então, é um impacto muito grande. Além do que, a gente está trabalhando muito a população mundial está crescendo demais. Sim. E a gente precisa cada vez mais fazer alimentos para entregar, para alimentar essa população. Tem um estudo da ONU, da FAO, que fala assim, que hoje, se eu não tivesse as perdas de alimentos que a gente tem, eu não precisaria produzir mais alimentos para alimentar quem tem fome, quem não tem acesso a alimentos. Se eu estou vendo que 2050 nós vamos ter 9 bilhões de habitantes na Terra, sim, eu vou precisar de muito mais alimentos. Com eu não certeza. vou conseguir fazer isso perdendo alimento pelo caminho. Né? A quantificação de perdas de alimentos, ninguém tem um número correto, mas ela gira da ordem de 30% a 40% antes de chegar no consumidor. Sim. Então, essa perda, ela é muito grande. Se eu quiser qualquer questão de sustentabilidade e segurança alimentar, ela passa por uso racional e preservação dos alimentos. E a embalagem é o elo fundamental para fazer essa proteção. Que falava-se muito ali, não falava-se não, é histórico, né? No século XVIII, século XIX, morriam as pessoas por falta de alimento, né? A mortandade era muito maior por falta de alimento, porque gerava escassez ali naquela determinada região e as pessoas não tinham o que fazer, não tinham o que comer, não tinha para onde correr. Uhum. Isso tem muitos dados históricos disso, que hoje nós não temos, hoje nós vivemos a fartura. Uhum. É óbvio que falta alimentação para algumas pessoas, mas já não morre na quantidade que morria como era antigamente, por conta da gente ter evoluído muito o nosso cultivo, o sistema de embalagem mesmo, né? Tanto que a expectativa de vida da população só saiu cresce de 35 anos para agora quase 80 anos, dependendo da faixa. E está indo, né? Vai crescer mais, eu espero que cresça mais. Né? Mas por quê? Toda uma questão de higiene, né? A evolução na medicina e, sem dúvida, a produção de alimentos, a conservação de alimentos, para que a gente possa levar alimentos para a população. Quando a gente fala de medicina, né? Hoje não existe medicina sem plástico, né? Também não. Não há medicina sem plástico. Aí, fala para mim, o que a senhora vê quando vê uma pessoa, não importa qual seja ela, na internet falando que uma bandejinha dessa de PET vai liberar bisfenol, vai liberar disruptor endócrino? A senhora, como cientista, o que a senhora tem a falar para uma pessoa dessa? Que é um absurdo, né? Primeiro, porque o bisfenol não faz parte da composição dessa bandeja.
Então, não há bisfenol aqui. Então, como ele pode liberar bisfenol se não há bisfenol aqui, tá? Não tem nada que demonstre, né, que eu vou ter um disruptor endócrino, né? Então, tudo isso é uma falácia, né? Eles falam muito em cima dessa embalagem, né, que é a marmitinha, que é muito utilizada, que ela é aprovada para freezer e para micro-ondas, né? Que é o polipropileno, que também não contém bisfenol, não contém um monte de coisa. E se questiona muito, quando a gente está falando desse tipo de material, que a validadora é a Anvisa. Uhum. Então, na verdade, a Anvisa valida, mas o CETEL e tal é o que faz o estudo disso, né? Então, a seriedade que isso passa, os rigores científicos, as aplicações, os estresses que tem que passar uma embalagem dessa para saber se dá certo ou não, que o cara pegar uma embalagem de PET e colocar no micro-ondas, está errado, ela não foi validada para isso, né? Mas essa embalagem foi. Aí conta pra gente como é esse estudo, essa análise, para que isso realmente aconteça e o cara possa consumir com segurança. Então, primeiro é importante falar que existe entidades internacionais que estudam a segurança dos materiais para contato com alimentos. Essas entidades você tem na Europa, nos Estados Unidos, na China e no Brasil é a Anvisa. A Anvisa ela está perfeitamente alinhada ao que há de mais moderno no mundo inteiro em relação à aprovação de materiais para contato com alimentos. Se tem alguma coisa que está acontecendo, descobriram alguma coisa que não estava no radar, assim, ela já traz esse conhecimento para o Brasil. E a Anvisa, a legislação da Anvisa é para garantir a segurança dos materiais para contato com alimentos, para contato com cosméticos, para contato com produtos farmacêuticos e tudo mais. E essa segurança, ela é baseada em dois pontos importantes. Primeiro, a formulação, né? Ela tem que ser segura. Então, esse material aqui, ele tem a resina, o material plástico, ele tem alguns aditivos que dão propriedades para melhorar o processamento, melhorar o desempenho. Todos esses materiais, eles são aprovados numa lista positiva. Quer dizer, os materiais que estão na lista é positiva, pode. Se não tiver na lista, não pode, né? E essa lista, ela é, assim, padrão e ela está em sintonia com a legislação internacional. A outra coisa é o potencial de migração, porque por mais que o que esteja lá seja seguro, nós não queremos que algum componente seja extraído e passe para o alimento. Sim. Então, existem os estudos de migração. Então, se você é fabricante da embalagem, você tem que provar duas coisas, que os aditivos que você coloca lá são aprovados, só ver a sua formulação e ver se ele está na lista. E analisar esse material com relação à migração. E a migração eu coloco simulantes do alimento que vão simular o poder, se o produto é mais aquoso, se o produto é mais ácido, mais gorduroso, que isso tem a ver com o poder de extração que o alimento tem sobre a embalagem. Sim. E a gente faz esse teste também simulando a aplicação. Então, se eu tenho um pote que é para uso na condição ambiente, eu tenho condições de temperatura que vão até 40 graus. Agora, se eu tenho a previsão disso daqui para usar no forno de micro-ondas, eu simulo a condição de micro-ondas. E estressa bastante, Estresso né? bastante. E vou analisar e vejo se migrou, se não migrou. Então, se o material atende à legislação da Anvisa, né, ela atende considerando esses dois lados. Um exemplo bacana também, por exemplo, embalagem, o garrafão de água mineral. A temperatura é a temperatura ambiente. Sim. Só que ele tem uso
repetido, Sim. porque ele é retornável. Vai, lava, então, volta. o ensaio de migração, ele é específico porque ele simula esses usos repetidos, para ver se ao longo do tempo desses usos repetidos, você pode ter um aumento de migração, por exemplo. Então, a legislação, ela não é omissa, ela presta atenção em todos esses casos. Então, o material, assim, as embalagens aprovadas para contato com alimentos, elas são seguras, né? E eu trabalhei a vida inteira no Centro de Tecnologia de Embalagem, sim, do Itaú, e desde que eu trabalho lá, o Itaú faz essas análises de migração, né? E a gente auxilia as empresas até na especificação desses materiais. O que pode ir aonde, o que é melhor. Isso. Por exemplo, um caso bastante específico. Hoje você tem o PET, que pode ser usado, reciclado, para contato com alimentos, o PCR. O PET-PCR já tinha sido aprovado nos Estados Unidos, na Europa, mas a Anvisa ainda tinha preocupação. E aí o CTEA analisou muito PET-PCR, né, para provar para a Anvisa que a tecnologia que a gente tinha de reciclagem limpava adequadamente o material para viabilizar um novo uso. A reciclagem para contato com alimentos. E a Anvisa elaborou uma legislação específica que envolve tanto esses ensaios de migração e tudo mais, quanto a avaliação dos controles das empresas recicladoras. Então, não é qualquer empresa recicladora que tem a aprovação da Anvisa para isso. Ela tem que ser certificada e demora bastante. A Anvisa, ela assim, você pode... Às vezes você pode falar, não, ela demora muito para tomar decisão. Mas quando ela decide, quando ela aprova, o consumidor pode ficar tranquilo que essa aprovação ela é muito válida. Eu vejo o rigor na aprovação exatamente com isso, que nós trabalhamos com equipamentos para termoformagem que depende de bobinas de materiais plásticos. Quando o cara vai fazer uma validação na Anvisa da planta dele, demora mais de ano para o cara conseguir a certificação. E são vários documentos, são muitos passos para que ele consiga, né? Então, a gente fala, como pode não ser sério um negócio desse, né? Porque uma coisa é você fazer um termoformado por uma embalagem de uma peça de carro, por exemplo. Aí tudo bem. Tudo bem. Lá. Agora, a hora que você fala que vai fazer para alimentos, você tem que comunicar a Anvisa e você tem que seguir todos os protocolos de segurança de uma empresa que vai fazer uma embalagem para contato com alimentos, né? Então, a responsabilidade é grande. Sim. E são muitos profissionais envolvidos numa validação dessa, né? Isso. Às vezes, a Anvisa demora, às vezes, vamos supor, um aditivo novo, por exemplo, que foi lançado, já está aprovado nos Estados Unidos, na Europa, e quer comercializar no Brasil. Existe um problema, que é um problema burocrático, que a nossa legislação ela é harmonizada no Mercosul. Então, a Anvisa não pode aprovar alguma coisa porque tem FDA. Brasil, só no Brasil. Ela poderia falar, tem FDA, aprova no Brasil. Por quê? Pelo Mercosul, existe o mútuo reconhecimento. Então, se eu vou comercializar no Brasil, eu posso vender na Argentina. E vice-versa, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Então, essa legislação ela tem que ser aprovada no Mercosul. E, às vezes, a burocracia do processo de aprovação no Mercosul retarda novas tecnologias ou novas aprovações. Então, não é um problema da Anvisa, mas é um problema burocrático do bloco econômico. Do sistema inteiro, né? Do sistema, Então, pessoal, aqui é um polipropileno, ele é aprovado, certificado para isso. Só pode ser utilizado material virgem, né? Não pode ser material recuperado para estar em contato com o alimento. Então, ele é seguro, um mito derrubado, e agora um mito que isso aqui virou moda falar.
Isso aqui também é um polipropileno, só que ele tem uma pigmentação de cor preta. E falam que todo material preto é feito de sucata, é tóxico, né? E isso estão falando cada vez mais, inclusive de colheres e utensílios domésticos, para não utilizar material preto. Para esse cara que está falando isso aqui, o que a senhora tem para falar? Olha, a Anvisa tem uma legislação específica sobre pigmentos. Então, eu quero ter uma embalagem vermelha, amarela, preta. Né? Existe toda uma análise do tipo de pigmento e um conjunto de análises que garantam a segurança daquele material. Então, qualquer cor, e também o preto, tem que atender tanto a lista positiva quanto esses ensaios específicos do pigmento. Então, não é porque ele é preto que ele é reciclado. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra. Não, porque aqui é o mesmo material. Não tem nada a ver com outro. Podia ser marrom, podia ser amarelo, né? Se o pigmento atender, né, ele pode ser utilizado. Essa conversa ela é longa, porque a gente está apanhando muito, que cada hora vem falar alguma coisa, né? Vem falar, por exemplo, a garrafa. Essa garrafa aqui, que já está consolidada, eu acho que a gente chega aí a uns 85% de reciclagem esse ano de garrafas, porque as indústrias de bebidas estão reciclando suas próprias garrafas. Então dizem que no transporte, no caminhão, libera microplástico aqui dentro. Então, isso a gente está ouvindo bastante, cada vez mais, e cada vez que um fala, aumenta um pouco, né? Primeiro tem que definir o que é o microplástico, né? Hoje, as fontes de microplásticos, elas estão longe das embalagens, né? Então, para começar, microplástico é uma coisa que o tamanho seria uma coisa que eu veria um pedaço de plástico dentro da embalagem. Né? Então, existe a nanopartícula, que é uma coisa muito pequenininha, né? Que aí realmente os olhos não veem. A fonte disso, a fonte maior, ela está na roupa? Na roupa, né? Que você tem o desgaste de lavar a roupa. Tem algumas coisas na área de cosméticos, que isso também já está melhorando, aquelas esferas de polietileno. Esfoliantes, né? Esfoliantes, mas a indústria já está buscando alternativas. Por exemplo, desgaste da pintura de rodovias. Por exemplo, rodovias, você de vez em quando vai lá, pinta as rodovias, né? Pinta as placas, porque com o tempo, esses materiais, eles vão se desgastando. A chuva carrega para o rio e o rio desemboca no mar. Desgaste de pneu que entra na conta do plástico, né? Desgaste de pneu. Que não é plástico, mas entra na conta do plástico. Não é o plástico de embalagem, né? Agora, se tiver, por exemplo, os materiais que se degradam, né? Esses materiais degradáveis, aí, se eles estiverem jogados no meio ambiente, é possível eles se degradarem, formando microplástico, nanopartículas que inclusive podem permear, né, até o lençol freático e porventura aparecer numa água. Mas então, se um dia eu analisar essa água e ela tiver um material aí, provavelmente ela já veio da fonte, ela não é da embalagem, né? Porque a embalagem ela não tem o microplástico. O que nós vemos bastante eles falarem sobre isso e bater aqui na garrafinha, mas foi analisado também bebidas em garrafas de vidro que continham microplástico e vinha da tinta da tampinha. Então, e aí você vê, a gente precisa entender melhor. Tem artigos na área, assim, mesmo na área científica, falando de nanopartículas, micropartículas, que explicam as fontes, como a gente conversou aqui. Sim. Só que a pessoa coloca, para ilustrar, uma figura de uma garrafa de PET degradada.
ela dá uma mensagem no texto, mas a figura que fica na cabeça é a garrafinha. E que corre na internet é a garrafa se degradando. Essa garrafa não vai se degradar, né? Ela não tem condições de degradar. Ela foi feita, na verdade, hoje essa garrafa está com eco-design. Essa garrafa hoje volta para o círculo, volta para a economia circular, que é o que a gente discute, que a gente estava falando agora há pouco, né? Do eco-designer. O cara, quando ele vai pensar no produto, ele tem que pensar já naquele produto, o que vai acontecer com ele depois do uso, né? Isso, porque imagine, olha o valor que está dentro desse produto. Não só esse material, que pode virar uma outra embalagem, sim, mas tudo que... se isso aqui substituir uma matéria-prima virgem, eu vou substituir tudo que eu investi desde a extração do petróleo, sim, ou se for um polietileno verde, desde a plantação da cana e tudo mais, todo o ciclo de vida, todo o uso de água, energia, combustíveis, energia elétrica, tudo que eu tive, até essa matéria-prima entrar na indústria de garrafa. Né, de fazer uma injeção de pré-forma. Então, a gente vê o valor. Né? Então, quando ela circula, ela mata toda essa cadeia que está para trás. Eu estou né? poupando. Gente, num mundo que está atingindo os seus limites, você poupar matéria-prima é fundamental. Né? Por isso, você tem razão ao falar que hoje quem faz um design de embalagem tem que já pensar que essa embalagem ela tenha uma possibilidade de uma reutilização, de um reprocessamento, né? O que a gente fala muito, eu tenho até meus bonequinhos que eu sempre brinco muito, que o plástico ele não nasceu com braços, com pernas, olhos, boca, nada. Se a gente deixar essa garrafa aqui, ela vai ficar aqui e não vai acontecer nada com ela. E ele também não vai se suicidar, que nem esse cara que está indo aqui para o mar se suicidar. O ser humano que joga fora, na rua, uma garrafa de plástico, um canudo, ele também joga uma de vidro, ele também joga uma caixa de papel, ele joga qualquer tipo de embalagem na rua, porque aí isso está na educação da pessoa de fazer ou não fazer. E aí cai na parte de educação do que fazer para educar os nossos jovens para que não façam isso no futuro. Curitiba está dando certo, né? Por que o resto do país não dá certo? Então, eu acho que essa questão, o plástico no oceano, o plástico na praia, o plástico está lá, assim como outros materiais, porque alguém jogou. Uma ação humana. Né? Ou não houve coleta. Né? Você tem regiões do país, infelizmente, que ainda não há coleta. E a população não tem onde colocar o resíduo. E às vezes isso vem nos morros e tudo mais, aquele resíduo. Né? Sim. Existem países que jogam direto em rios também, né? Então, a água chove, isso vai para bueiro, do bueiro para o rio, do rio para o mar. E aí você tem todo esse acúmulo que a gente vê. Mas, assim, então não adianta demonizar, a moda é demonizar o material plástico, ou a embalagem em si. Que né? é 1% de tudo que é produzido no mundo. Então ele não pode ser o problema, né? E aí, assim, e aí você não vai ver a solução. E uma coisa que atrapalhou um pouquinho, eu sou da geração do jogue o lixo no lixo, né? Não tinha nem a reciclagem ainda, mas assim, eu fui educada a jogar o lixo no lixo, né? Lá na minha infância, tinha lata de lixo na rua, eu colocava na rua a lata, aí o lixeiro pegava, jogava no caminhão, a gente tinha que sair correndo atrás para pegar a lata de volta, né? E aí teve um momento que teve um fortalecimento dessa questão da biodegradação. Sim. Se jogado no meio ambiente, vai degradar em 18 meses, 2 meses, 6 meses, cada vez fala uma coisa. Isso trouxe para o consumidor assim, que ele não precisava ser mais responsável. Né? Hoje, a responsabilidade não é colocar no lixo, mas é pôr para reciclar, é separar para reciclar.
Mas, assim, jogado em qualquer lugar vai desaparecer, né? Assim, se você jogar, mesmo que a embalagem, uma sacola, ela tenha um aditivo fotodegradante, alguma coisa assim, ela vai ficar pendurada na árvore muito tempo até se degradar. Ela vai entupir bueiro antes de se degradar, né? Ela vai engasgar a tartaruga antes de se degradar. Isso, o papel acontece a mesma coisa. Também, né? Então, não é solução você jogar em qualquer lugar. Então, qualquer coisa que fala uma solução fácil e tira do consumidor a responsabilidade de colocar para reciclar. E também da indústria, né, de trazer soluções recicláveis, de financiar, assim, favorecer a indústria de reciclagem, né, para que esse ciclo aconteça, né? Se você não tiver isso, não vai resolver. Agora, vou fazer uma pergunta para a senhora. Em relação ao polipropileno, ele não pode voltar para o alimento. A pergunta é, existe algum estudo já acontecendo para que esse polipropileno possa voltar para o alimento? Olha, você tem hoje tecnologias, principalmente no exterior, que já estão aprovando. Tá. Só que a gente precisa, são duas coisas, cuidar da coleta. É uma coleta que não pode ser uma coleta genérica dessa que... Vai no caminhão do lixo. Vai no caminhão do lixo, né? Então, tem que ser uma coleta já pré-determinada e a tecnologia com cuidado, a indústria que está reciclando, com cuidado para fazer para contato com alimentos. Então, a gente fala que são ciclos fechados. Então, por exemplo, na Inglaterra, você tem aquelas embalagens para leite de polietileno de alta, por exemplo, podia ser polipropileno, elas são usadas só para leite. Tá. E aí você separa essa que é só para leite. Então, primeiro que a formulação, então a resina, os aditivos, já são aprovados para contato com alimentos. Não misturou com... Não colocou uma gasolina dentro. A cadeia, não teve uma gasolina dentro, alguma coisa assim. Então, e aí você tem equipamentos que vão reciclar, isso pode ser usado para contato com alimentos. Então, você tem algumas tecnologias aprovadas pela FDA ou pela EFSA, que é a europeia, tanto para polietileno de alta, para PP, para poliestireno, mas sempre no ciclo fechado. O CCD Circula, que é um grande projeto que é financiado pela FAPESP e por um consórcio de empresas, nós temos vários projetos em andamento e um deles está estudando a viabilidade dessas cadeias no Brasil para a gente ter aprovações para contato com alimentos, né? Então, a gente está analisando tanto essa coleta, né, para a gente ver onde que eu consigo coletar de forma limpa, né? Limpa, e depois eu vou analisar os contaminantes, né? Porque a gente quer, como a gente fez para a Anvisa, a gente quer demonstrar que nessa questão, né, sob essas circunstâncias, o material é seguro. E valoriza até para o coletor, né, de resíduo. Isso, imagine, olha, quando a gente aprovou o PET para contato com alimentos, teve um boom na reciclagem do PET, porque aumentou o valor da resina reciclada. E aí você tem todo um circuito, favoreceu todo o circuito, desde a cooperativa, os recicladores, então você favoreceu... Deu valor para o produto e ele começou a engrenar reciclando, como foi o caso do alumínio, né? Isso, e a gente, assim, eu acredito que a gente consegue isso também para as poliolefinas, mas numa situação muito mais controlada, né? Mesmo a de PET, eu comentei com você, não é qualquer empresa que pode fazer, ela tem que ter uma tecnologia aprovada pela Anvisa. Que são aqueles equipamentos de degasagem, né? Que eles retiram os gases voláteis, são caríssimos. E além de você ter a tecnologia, você tem que ter o controle de processo. De ambiente, de ambiente, o processo mostrando que você está fazendo sempre do mesmo jeito.
Eu acredito que a gente pode conseguir para as poliolefinas e a gente fica buscando que fontes, né? Às vezes Sim. eu fico pensando, por exemplo, a gente tem grandes geradores. Você imagine um shopping center Sim. que tem a área de restaurantes, né? A praça de alimentação. Eu tenho copos que eu uso só uma vez, um copo de polipropileno. Aquele copo foi aprovado para contato com alimentos. Né? Se eu conseguisse separar só os copos... Nossa, ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Eu teria... Mas, assim, só de um shopping, eu não vou alimentar a indústria, porque eu preciso ter volume. Então, eu teria que ter uma... Aí entra a política pública, né? Que poderia favorecer, criar esses sistemas onde eu teria volumes que não são limpa. Sistemas complexos. A gente no Instituto Sou do Plástico, eu como fabricante de máquina, eu estou desenvolvendo equipamentos para favorecer a economia circular, porque o Instituto ele fala de valorização do material plástico e da gente tratar o material plástico com respeito e educar os nossos jovens para que o façam. Então, eu estou desenvolvendo alguns equipamentos pensando exatamente nessa situação, que tem que ser um equipamento pequenininho, que não tome espaço, no caso de um fast food, alguma coisa assim, e que o cara deposite lá, o úmido vá para um lado e o material vem para o outro. Então, a gente está pensando nisso e a gente vai ter esse equipamento disponível a custo baixo, porque é aí que entra outro problema, porque o equipamento existe, ele já existe, mas são equipamentos grandes a custos muito altos. E às vezes o equipamento grande exige um volume muito grande. Né? E aí você não tem para... E é caro para o cara investir. O cara tem lá uma loja, ele não vai disponibilizar o espaço grande, ele vai ter que fazer a saída de água, enfim, envolve muitas coisas. Então a gente está pensando muito no desenvolvimento de soluções para que leve a exatamente essa solução, para que a gente não veja mais, por exemplo, o copo de papel plastificado. É um assunto uma dúvida que eu tenho muito grande. O shampoo, por exemplo, tem algum problema o shampoo ser engarrafado em garrafas recicladas? Olha, existe uma preocupação da Anvisa se esse material reciclado pode transferir alguma substância para o shampoo. Tá? Porque, assim, quando a gente pensa em alimentos, a gente pensa no que a gente come. Certo. E aí passa pelo estômago, vai ser absorvido no intestino e pode ter alguma contaminação. Na parte de cosméticos, produtos de higiene pessoal, é a pele. E a nossa pele, ela absorve muita coisa, e aí já absorve direto. Então, as indústrias de cosméticos, elas se preocupam com isso. Mas hoje você já está vendo linhas, né, que já estão colocando reciclado para essas aplicações, tá? Para shampoo. Então, isso está crescendo, mas elas requerem um cuidado maior da reciclagem. Elas não podem, por exemplo, pegar um exagero aqui, né? Uma embalagem de água sanitária, uma embalagem de óleo para carro. Não, mas eles podem pegar o que é do núcleo deles, né? Isso, mas hoje você tem condição, até nas cooperativas, de fazer uma separação mais adequada para esses fabricantes que estão voltados a essas aplicações. É porque o que a gente fala muito do designer, né? Eu acho que facilitaria, isso na minha singela opinião, eu acho que facilitaria muito se nós tivéssemos mais embalagens em volume de material preto para cosmético, porque eles usam muitas cores, né? E no fim, eles têm que ter um produto preto para absorver essas cores, que elas vão virar preto. Então, eu acho que o ecodesigner de
indústria de cosmético tinha que ter um produto de grande volume de preto para absorver isso aqui. E do outro lado, o usuário, ele vai tomar um banho, o shampoo acabou, poxa, joga uma aguinha dentro ali, joga na cabeça e coloca aquele frasco limpo para ele para reciclagem, como tratar ele como resíduo reciclável e não tratar ele como lixo, né? Isso. É isso que precisa entrar na cabeça das pessoas, né? Eu sempre brinco que todo mundo fala assim, não, precisa reciclar. Mas quem é que pensa, eu vou comprar reciclado? Ninguém. Né? Assim, então, eu posso comprar uma indústria, né? Assim, seja ela qual for, eu posso comprar um pallet de plástico reciclado, pode, uma caixa de plástico reciclado, não precisa ser a embalagem primeira, mas se não tiver contato com alimentos, eu tenho vários lugares. Eu posso comprar móveis de plástico reciclado. Pode. Tá? Mas, assim, todo mundo fala, você tem que comprar do reciclado. Mas você comece a pensar, o que eu posso comprar de reciclado? Eu como um grande comprador, né? Assim, e que tudo isso pode favorecer a cadeia de reciclagem. Porque se eu comprar cadeira reciclada, vai ter mais cadeira, mais qualidade, vai estar investindo para aquilo. E gera trabalho para bastante gente, né? Que hoje, o que está na moda aí, que estão aí na COP30 aí, é falar bio, né? Falou bio, aumentou 30% e é bio. Mas o bio, o que tem primeiro não está definido o que é bio. O que é bio, né? O que é real bio, né? O que é bio, né? Assim, então, assim, primeiro que não existe produto nenhum que não tenha uma pegada ambiental. Que deixe seu rastro, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Por melhor que seja o produto, e tentar melhorar na sua cadeia, dá para melhorar a sua cadeia produtiva. Avaliação de ciclo de vida, entender o que está acontecendo melhorar, nele. Né? Então, assim, e bio, para mim, é um greenwashing. Né? Sim, total. Você não explica o que é. Você pode falar, olha, usa menos energia, tanto, né? Está usando material reciclado, né? Então, a fonte é renovável, né? Então, você tem que nomear o que é a vantagem. Não é simplesmente falar o meu material é bio. É que nem antigamente, amigo do golfinho, amigo da baleia, o que é? Eu tenho que nomear o que é, né? E em comparação com o quê? O que eu vi, assim, que eu não entendi. Em grandes redes de fast food, foram trocados os canudos de plástico por canudos de papéis, os copos por copos de papéis, nada contra, mas nada a favor. Na verdade, colheres foram passadas para papel. E aí a gente tem a portaria da Anvisa, que é 177/1999, que fala que não pode transferir sabor para o alimento aquilo que você está usando, uma colher, um canudo ou qualquer outra coisa. E assim, qualquer pessoa que utiliza isso sabe que transfere, que muda o gosto. Então, quem deveria fiscalizar isso? Apesar de estar no regulamento da Anvisa, né, as embalagens todas não podem alterar o sabor do produto. Tá? Pode, assim, não é uma regulamentação que ela presta atenção na aprovação. Na aprovação, ela pensa, vai fazer mal para a saúde ou não? Não. Né? Então, assim, mesmo as embalagens de papel é a mesma coisa. O verniz de lata sanitária também. Tem que estar aprovado, tem que ter lista positiva, tem que passar por ensaios de migração, tem legislação para todos os materiais. Mas realmente você colocou um ponto, que nessa questão do sabor, não é uma regulamentação, por exemplo, fiscalizada pela Anvisa. Mas isso é passível de fiscalização, não é? Eu acho que é passível, mas como ela não tem um problema de saúde pública... aí não interfere. Não interfere, tá? Isso, para mim, estaria muito mais com o fabricante do produto. O usuário, né? Por exemplo, você vai tomar um café e daí, em vez de você cheirar o café... aquele cheiro de pano sujo. Você cheira
a embalagem de papel. Eu acho que a embalagem de papel não pode ter cheiro. Eu dei o exemplo porque é um sorvete. Eu fui tomar um sorvete, veio uma colher de papel e eu coloquei o sorvete, fui tomando sorvete, a colher de papel foi derretendo junto com o sorvete, né? E assim, quando você dá aquela chupadinha assim na colher, vem o sabor do papel na boca e ele é bem acentuado, né? Então você fala, poxa, um canudo, vai assistir um filme num cinema, coloca um canudo de papel ali, aquele canudo ele derrete, você sempre tem que levar mais de um, porque ele derrete lá dentro e ele transfere o sabor. Então, eu sempre tive esse questionamento, falo, poxa, mas ninguém fala nada sobre isso? Isso pode? Está na portaria que não pode? Quem fiscaliza? Né? Aí é muito mais o fabricante do produto. Ele quer associar esse gosto ao seu produto, né? Então, acho que aí falta esse raciocínio. Né? Que da loja que está vendendo o produto alimentar, assim, se aquilo influencia no sabor ou não, ele tem que ter esse feeling de saber. Agora, eu trabalhei por muitos anos com estudos de avaliação de ciclo de vida. O CTEA foi a primeira instituição do Brasil a fazer estudos de avaliação de ciclo de vida. E eu tenho o que a gente chama de pensar do ciclo de vida. Tudo eu já olho pensando nos impactos colaterais, né, que você tem que ver. Então, quando falaram assim, vamos substituir os canudos para papel. O que eu pensei é assim, mas o que vai fazer? Vai compostar esse papel? Né? Não. Porque assim... aterro. O canudo de plástico, o copo de plástico, na minha opinião, tem que ir para reciclagem. Sim. Se não vai, é um problema, nós temos que resolver. Tá? Mas ele é inerte, ele não emite CO2 lá no aterro, né? Agora, você ter um substituto que não tem compostagem ou que não vai para reciclagem, vai para aterro, a gente tem aí a produção de metano no aterro. Sim. E o metano tem 21 vezes mais o efeito estufa do CO2. E aí, quando eu levo esse material para o aterro e ele degrada no aterro, eu perco a renovabilidade. Então, um material renovável, ele capta CO2, esse CO2 vira a estrutura do material. Daí, quando volta, eu solto metano. Então, o carbono, que era CO2, virou a estrutura da celulose, e daí esse carbono ele vai virar CO2, e vai virar metano. E não tem nenhuma planta que cresça com metano. Sim. Então, quando jogo o material para o aterro, ele perde a sua renovabilidade. Ele virou um poluente muito ruim. Então, o que eu acho que toda política, ela tem que vir com a solução. Né? Você falar, não, vamos usar material celulósico no canudo. Porque a solução vai ser assim, vai ser coletado dessa forma, nós vamos pôr para reciclar, né? O copo nós vamos pôr para reciclar. O fato de ser papel ou ser plástico, os dois precisam ir para reciclar. Sim, sim. Tá? Responsabilidade é a mesma. Se você substitui sem a solução, você gera um problema muito maior. Então, aí você teria que gerar competição. Quem é que recicla mais? Quem é que consegue coletar mais nesses pontos para ir para a reciclagem? E que vença o melhor. Né? Porque uma coisa assim, a gente vai nessas lojas de fast food, o lixo é único. Primeiro que eles não pensam é lixo. Não tem segregação de reciclável, não reciclável, vidro. Não tem. Você tem uma lixeira única que joga tudo lá dentro. Depois eles não vão jogar no chão e separar aquilo. Então aquilo já está dito que está indo para o aterro sanitário. Né? Então a troca, a substituição nesse caso, ela foi muito ruim, porque ele vai gerar metano. Então, por exemplo, você tem alguns estudos, por exemplo, a Califórnia, ela tem muito material compostável nos campos, né, nos restaurantes, tudo, porque existe a coleta que vai para a compostagem,
tá? E na compostagem, o CO2, a biodegradação é aeróbica, o carbono vai virar CO2, né? E eu vou usar a parte inerte como adubo, né? Então, uma universidade na Califórnia tem 3 usinas de compostagem. Caramba! Que eu visitei, tá? Então, existe a infraestrutura. Então, você tem a solução, e aí você fala, o pratinho, o garfinho, vamos fazer tudo de PLA, tudo compostável. Por quê? Vai estar sujo, vai misturar com alimentos, e tudo isso vai ser coletado e vai para a reciclagem. Na Califórnia, eu até notava, assim, quando você vai lavar a mão, pega o papel para enxugar a mão, né, no banheiro, daí tem um lugar lá que é para compostagem. Então, você separa aquilo que vai para compostagem. Então, ela não vai ser coletado para ir no lixão, ela vai ser coletado aquilo lá que você só secou a mão, que vai para compostagem. Tá? Eu tenho uma dúvida enorme também, que dúvida, essa é pessoal minha mesmo. Essa base que vão os ovos, isso aqui tem que ter validação, certificação? Se ele tiver o ovo, ele tem a casca que separa o produto. Então, sim, aí ele não precisa de aprovação, porque eu tenho uma coisa que vai garantir que o componente da polpa não vá para o produto. Por conta da casca. Por conta da casca. Agora, se for um moranguinho, por exemplo, né? O moranguinho, ele tem uma pele muito sensível. Sensível, ele vai absorver. Tá? Aí ele tem que ter aprovação para contato com alimentos. Porque uma coisa que eu vi, a minha dúvida veio em cima disso. A Anvisa pede que o PET que vai aqui em cima, que aqui vai na tampinha de PET, que esse PET tenha certificação. E a polpa, eu não sei se existe certificação para a polpa. E aí, por exemplo, no Nordeste, já vários questionamentos tiveram. A pergunta o ovo respira? Aí tem gente que fala, sim, o ovo respira. Se o ovo respira, então ele vai respirar o que está aqui. Aí vem a minha dúvida, é uma dúvida minha mesmo. Por que a tampa tem que ter certificação e a base não? Não, se a tampa precisa, a base também. Tá? Então, que faltou indagação, então, no caso. Não é porque a polpa moldada que tá de boa, né? Como dizem os meus filhos. Assim, se vai entrar em contato com o produto, tem que ter aprovação. O pigmento, né? A formulação e tudo mais. É que aqui, pelo que todo mundo fala, aqui é o último estágio de reciclagem do papel, né? Na minha opinião, aqui a tampa de PET não precisa de certificação, tá? Eu faria mesmo o raciocínio que eu fiz. Teve uma fábrica de um amigo, uma cliente, 90% dos meus clientes são meus amigos, tá? E teve a fábrica de um amigo que ela foi fechada por conta da tampa. Nossa. A vigilância, a Anvisa fechou ele até ele trocar tudo e começar de novo por conta da tampa que precisava da Anvisa. Realmente aí... Então, é por isso que... Aí eu sempre tive a dúvida. Falei, poxa, se a tampa precisa, por que a base não precisa, né? Não, a regra é a mesma. Aí, se o ovo respira, tem gente que fala que respira, tem gente que fala que não. Eu não sei. Eu preciso perguntar para o especialista, né? Eu sei que o ovo pede... que ele tem um gás lá dentro e ele pede. Eu não sei se ele respira. Aí é ignorância minha. Eu não sei. Eu perguntei por conta de exatamente não saber mesmo. E aí, nesses muitos anos que a senhora trabalha com laboratório, validações, já houve algum caso curioso de produto reprovado por absorver sabor ou odor de embalagem? Já deve ter tido muitos, né? Como? Para um alimento. Chega um produto inovador. Aí a gente fala, não, esse produto não pode porque ele transfere alguma coisa para o alimento, migra, né? O ato migratório. Tanto que a gente sempre recomenda para os clientes, você está com desenvolvimento, já vá paralelamente tratando da aprovação. Né? Porque às vezes há um investimento grande,
né, para desenvolver aquela inovação. Quando acabou, é que eu vou ver se isso pode ser aprovado para contato. Aí chega lá, migrou. Daí migrou, ou eu estou usando na formulação alguma coisa que não está aprovado, né? Vamos supor que eu estou usando um revestimento, um aditivo, muito legal, mas que não está na lista positiva, né? E nesses últimos tempos, assim, a gente está tendo muitas descobertas de novos produtos, de novos materiais, materiais que a gente nem sabe que já estão em fase de investigação, de migração ou não migração lá no ITAL, no CETEA? Olha, o que a gente tem visto muito é o aumento de você avaliar revestimentos de papel para melhorar as propriedades de barreira. Tá. Né? Porque o papel tem a sua aplicação, os plásticos, os metais, todos têm a sua aplicação. Se o papel quer assumir aplicações do plástico, ele tem que ter propriedades melhoradas. E aí existe bastante estudos, não só no Brasil, mas no exterior, de você trabalhar para revestimentos que vão melhorar as propriedades do material de papel. O que a gente recomenda é que qualquer inovação, primeiro, tem que ser aprovado para contato com alimentos. Eu tenho que ver o nível de proteção, porque não é só você melhorar a barreira, mas você tem que levar a barreira no nível que o alimento vai precisar. E a outra coisa esse revestimento não pode atrapalhar a reciclagem, né? Porque você coloca um revestimento e isso vira um problema na reciclagem, não é uma solução. Sim. Tá? Então, tem que vir com essa... Tá. Eu tenho muitos haters que ficam muito bravos com o que eu falo, né? Eu falo que eles estão desesperados, porque o plástico toma espaço todo dia. A gente não precisa fazer propaganda de embalagem plástica, né? O cara desenvolve, já está com material provado, ela entra, toma espaço e tira alguma coisa. Então, eles estão realmente apavorados. Os materiais plásticos, eles têm uma vantagem que são vários materiais. São leves demais. Né? E esses vários materiais têm propriedades diferentes. Então, eu consigo casar com a necessidade de proteção do produto. Tá? Então, essa versatilidade é bastante interessante. E o que a gente tem visto, às vezes, não é novos materiais, mas são os mesmos materiais melhorados. Do que eu comecei minha carreira, tinha polietileno, polipropileno, polietileno de alta, PVC, né? Hoje, se você for ver a família de polietileno, gigantesca. Né? É gigantesca, cada uma com uma aplicação para melhorar, e aí você consegue reduzir a espessura, melhorar o desempenho. Então, a gente tem tido um desenvolvimento muito grande, né, na melhoria das propriedades das famílias de plástico, né? E aí, todo dia tem um produto novo. Realmente, a gente está trazendo pessoas aqui, tem plásticos extremamente tecnológicos. Eu vou trazer uma pessoa aqui com um plástico que sabe tudo, só de encostar o aparelho no plástico já vai saber tudo que está lá dentro. Tem tecnologias novas aí chegando que até assustam, né, a velocidade do desenvolvimento. E eu sou um cara meio contra você pegar o alimento e transformar em plástico, tendo em vista que tem tanta gente passando fome, né? Então, que nem vai fazer o biodiesel. Puxa, você está falando que tem um monte de gente passando fome, não consegue bater a informação, né? Porque se tem gente passando fome, dá o alimento para a pessoa, não vai fazer biodiesel com alimento. Aí vem a questão das mudanças climáticas, né? Porque aí, quando eu estou queimando o óleo diesel, eu estou produzindo CO2. Né? E aí, se eu tenho uma fonte renovável, esse CO2 vai ser captado pela planta que vai crescer, e eu consigo fechar o ciclo. Então, nesse caso... Mas a gente devasta mais para plantar mais. Então, você tem que trabalhar no sentido... A conta, né? Você tem que fazer a produção cada vez otimizada para você não ter que precisar de mais terra e tudo mais. Eu
uma área de pesquisa que o Itaú tem se dedicado bastante é o uso de resíduos da cadeia produtiva de alimentos, né? Então, sei lá, se descasca uma batata para fazer uma batata frita e o que você faz com a casca, né? É só compostagem? Não, você pode tirar dali amido, você pode tirar fibras, você pode tirar outras coisas que podem servir de alimento também. Sim. Né? Então, nós temos vários projetos que estão aproveitando resíduo mesmo, aquilo que ia ser para alimentação animal ou para compostagem, mas que você pode tirar nutrientes que vão poder reforçar a qualidade nutricional de outros alimentos. Essa é uma linha de pesquisa forte, né, e que eu acredito bastante. Hoje mudou muita coisa, está todo mundo muito preocupado com tudo que está acontecendo, né? Com esse aquecimento, essas ondas desenfreadas de coisas que ninguém entende, né? É o efeito que o que vai melhorar isso é exatamente, eu aposto muito na economia circular. Isso. Eu acho que é o caminho. Eu vi teve um biólogo que fez um vídeo que nós fizemos, um react, que ele falou que nada disso vale, que tem só que parar de fabricar as coisas. E aí você vai... Aí cai em todo o problema social, né? Que nem vou parar de fabricar a sacolinha. Poxa, a sacolinha ela tem um cunho social, um cunho de saúde violento, porque a pessoa de baixa renda pega aquela sacolinha, coloca o lixinho dentro, e põe lá fora. E se não tiver sacolinha, ele vai para onde? E não tem dinheiro para comprar o saco. Então, né? E se colocar o saco é mais pesado, né? Então vai usar mais plástico. É a conta que ninguém para fazer, né? E aí, por exemplo, na sacola, eu gosto muito daquela questão de você perguntar, você precisa de sacola? É isso aí. O canudo também. Porque assim, você, às vezes você vai numa loja, a pessoa já põe no saco, seja de plástico, papel, você já põe. Você não precisa. E eu falo assim, não, eu ponho na bolsa, você põe na bolsa. É um produto pequenininho, né? Então, existe uma coisa que as pessoas não param para pensar, se eu preciso daquilo, né? E quando eu preciso. E aí é seu, né? A responsabilidade é só sua. Né? Daí você tem que cuidar da responsabilidade, né? É isso aí. Então, a gente está encaminhando agora para uma outra parte do nosso podcast, que é a Heloísa por trás da pesquisadora, né? A gente pergunta sempre aqui são mais de 4 décadas dedicadas à pesquisa e à segurança dos alimentos. Como começou essa paixão por entender o que há dentro e ao redor dos alimentos? Olha, eu sou engenheira de alimentos, né? Mas eu me formei numa época que não existia esse conhecimento sobre embalagem que a gente tem hoje. E eu comecei a trabalhar no Centro de Tecnologia de Embalagem, mas foi quando o centro foi inaugurado. Sim. O Centro de Embalagem foi inaugurado com um projeto grande financiado pela ONU, pela UNIDO, que ela tinha vários projetos ao longo do mundo de levar tecnologia de embalagem para a preservação dos alimentos. Então, naquele momento, eles já tinham essa visão de que faltava conhecimento e tecnologia na área de embalagem para parar de perder o que se produzia. E aí, então, foi criado o Centro de Embalagem. Não tinha um curso de embalagem, não tinha nada no Brasil naquela época. A gente recebeu vários consultores internacionais, a gente fez treinamento no exterior para trazer esse conhecimento, né? Então, quando a gente começou a trabalhar, não se falava na indústria de barreira a oxigênio, barreira a vapor d'água. Assim, o primeiro equipamento de barreira a oxigênio e vapor d'água foi instalado lá no Itaú e a gente começou a ensinar o pessoal a correlacionar a necessidade de proteção com o nível de barreira, né? E a gente acompanhou vários movimentos assim de
de melhoria dos materiais, né? Então é apaixonante, né? É apaixonante, e cada dia é um dia diferente do outro, né? Então eu participei, por exemplo, do projeto de substituição da sacaria de pano para a sacaria de ráfia para exportação de farinha, por exemplo. Tá? E dela indo para o polietileno para embalar o arroz fracionado? Do arroz não, mas eu participei do açúcar. Do açúcar. Do açúcar também. Então, assim, naquela época a gente estava usando o conhecimento para melhorar. Depois de uns mais ou menos 10 anos, a gente teve um outro projeto que entrou na área de transporte e distribuição, né, para trabalhar ensaios de desempenho, vibração, choque, queda. E aí a gente trouxe mais esse conhecimento, né? E pelo CETEA passou muita gente, né? Como aluno, como profissional, né? E hoje, às vezes, assim, esses dias a gente precisava conversar com uma empresa, mas com a sede em Salzburg, na Áustria. E aí a pessoa lá foi estagiário do CETEA. Olha que legal. Tá lá. Então isso dá um prazer bem grande. E assim, e a gente também começou a trabalhar essa parte de imigração, né? Naquela 98, Nossa, 88, por exemplo, não se fazia migração, né? Migração assim, migração específica, toda a parte de análise de pigmentos. Então, a gente foi trazendo esses ensaios, a gente foi dando muito curso para assim, ensinar, né, o mercado sobre isso. Hoje todo mundo fala, assim, mas naquela época foi inovador, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho dessa trajetória. E o CETEA, ele não trabalha só com embalagem plástica, né? Nós trabalhamos com embalagem de vidro, embalagem de papel, aço, alumínio, né? Por exemplo, a embalagem de vidro retornável para cerveja, né? Aquela embalagem tradicional que todo mundo compra no bar, né? Assim, ela foi desenhada e testada no laboratório do Itaú, né? Porque a gente tinha um momento que estava estourando muito a garrafa de cerveja, porque estavam misturando garrafa de aguardente na embalagem de cerveja. Uma tem gás e a outra não. Isso, e aí explodia no supermercado, na mão do consumidor. E aí a gente, com a Associação de Vidros, a gente fez um projeto grande de dimensionar as propriedades da embalagem para uso retornável para a cerveja. Então a gente passou assim por todos esses momentos, né? É que antigamente se embalava tudo em PVC, né? Hoje quase não vê PVC, né? Isso, tudo PET. E também passei na época que tinha, antes era só garrafão de água, né, garrafão de vidro, depois entrou de policarbonato, depois entrou de PVC, depois entrou de polipropileno, e a gente acompanhou tudo isso. Então, assim, nós somos bastante orgulhosos em relação a isso. Daí, na década de 90, a gente sempre pensava quais são as tendências, né? Para onde vai para a gente... o caminho, toma rumo. Por exemplo, né? O mundo estava falando em solda elétrica para lata. A nossa solda naquela época era estanho e chumbo, eu acho. Quando lançou a solda elétrica no Brasil, o CETEA já tinha laboratório para análise e para treinar o pessoal a trabalhar com aquilo. Então, é importante você ver assim, para onde vai e como é que o centro tem que se tornar. O centro de 40 anos atrás não seria útil hoje, né? Você tem que acompanhar. Daí, final da década de 90, começou aquela guerra dos materiais. Esse material é melhor que esse, né? Sim, claro. Esse recicla mais, menos. Você vê que essa história de reciclagem vem de longe. Vem de longe. Daí a gente começou a ver que a melhor técnica para analisar isso era a CV. Porque quem queria falar com mais propriedade era a CV.
E aí a gente trouxe a CV para o Brasil. Foi, que nem eu comentei, o primeiro projeto de estudos de avaliação do ciclo de vida, né? Que a gente trabalhou com todos os materiais e tudo mais, para que a gente consiga poder e trazer essa nova forma de pensar, né, que é a avaliação de ciclo de vida. Sim. E hoje está tudo na usa. Política Nacional de Resíduo Sólido. Tá? Então, e tem muitas equipes trabalhando nisso no Brasil e tudo mais. Mas então a gente veio nessa evolução. E um projeto assim que te deixou orgulhosa, um projeto que, nossa, esse aqui nós brilhamos. Ele tem um projeto que eu tenho muito carinho por ele. O Walmart, agora a gente não tem mais a rede Walmart no Brasil, Sim. mas se pensar há 10 anos, eles eram bem fortes. E eles nos procuraram falando assim, olha, a gente já fez muito estudo e chegamos à conclusão que 10% do impacto da nossa operação está no Walmart. 90% do impacto está nos produtos que a Walmart vende. E eu quero incentivar meus fornecedores a melhorar seus produtos. Então, aí a gente propôs para ele um projeto que chamava, era end-to-end, né, que é um desafio para a melhoria ambiental dos produtos. Não só ambiental, como social também. Então, o Walmart, ele desafiava os seus fornecedores, tipo assim, esse é seu produto hoje, é o top da categoria. Vamos melhorar? Então, as equipes pensavam do ciclo de vida do produto, desde as matérias-primas e tudo mais, até a disposição final, e eles tinham que propor, no mínimo, 3 melhorias, e depois executar as melhorias e medir o que melhorou. E aí... Caramba! Então, chama end-to-end. Nós fizemos 3 ciclos, né, desse projeto. E aí a gente tem case super bacana, né, porque a gente levou para as empresas, para as equipes das empresas, porque não era o CTEA, levou a metodologia, validava as afirmações, validava a comunicação depois, porque você tinha que comunicar com o consumidor, mostrar a melhoria, e levava para as equipes com a técnica, né, baseada no pensar de ciclo de vida, de como melhorar. Então, não é porque eu sou o topo que eu não posso melhorar. E aí ele puxava os outros, né? Então, puxa a categoria como um todo. Então, foi um projeto muito bonito. A gente trabalhou, não vou relembrar, mas umas 20 empresas, Nossa. 30 produtos. E é coisa assim que a gente não fica sabendo, né? Vai acontecendo. Isso. E foi muito prazeroso. A gente aprendeu bastante, ensinamos bastante e acho que fez uma diferença, né? E lá no começo da sua carreira, lá no início, imaginou que acabaria se tornando uma das principais vozes no desenvolvimento de segurança alimentar, de embalagens de todos os produtos assim? Não imaginava, mas eu tenho tenho, né, ainda um time muito bom, né? Eu não sou a pessoa Conheço parte. Conheço parte. Eu não sou a referência, inclusive, na parte de materiais para contato com alimentos. A gente tem uma equipe mais treinada, específica em relação a isso. Eu fiz parte desse time, mas eu já me afastei um tempo porque eu assumi a diretoria do Instituto. O Centro de Embalagem é uma divisão do Instituto de Tecnologia de Alimentos e então hoje eu acompanho o trabalho deles, mas de longe. Mas aí eu recomendo, todo mundo que tenha dúvida em relação à segurança de materiais para contato com alimentos, entre em contato com o CTEA. Tá? Eu acho que a equipe está sempre disponível e tem uma experiência muito grande.
Que bacana. É o que a gente fala, né? Tem muito trabalho científico por trás de tudo, nada aparece aqui, coloca e já vai se utilizando. Não é assim, né? Nós no Brasil temos regras até muito severas em relação a outros países, né? Pega, por exemplo, uma Índia, uma China, as nossas regras de segurança são completamente diferentes em tudo, tanto na parte ambiental quanto na segurança alimentar, né? Isso. E na parte total, né, de tudo. Ambiental. Aqui o cara arrancar uma árvore, ele vai preso, né? Lá derruba quantas quiser, lá e em muitos outros lugares, né? É isso aí. Então, chegamos ao final do nosso podcast, que se deixar a gente vai ficar falando aqui por horas, que é um assunto que não tem fim. Só queria comentar... eu ia perguntar. Uma coisinha, que eu acho, é uma história que eu repito sempre, mas eu acho que eu acho que ela é muito, muito importante. O ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, ele fez 62 anos. Acabamos de fazer 62 anos. E o ITAL nasceu na década de 60, quando começou a aumentar, o Brasil era importador de alimentos, né? E começou a aumentar a pesquisa na parte de melhoramento genético, produção agrícola, melhoria da produção. Então, começou a aumentar muito a pesquisa de produção e começamos a produzir alimentos. E tudo se perdia no campo. E aí teve uma equipe de pesquisadores que começou a trabalhar tecnologias de conservação de alimentos. E esse grupo ficou tão importante que justificou criar o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que trabalha com a conservação, embalagem e qualidade dos alimentos, né? E aí, claro, dentro desse instituto que trabalha com conservação, você não tem embalagem, não tem sentido, né? Porque você tem que ter embalagem. Não adianta você processar e perder. Né? Então, essa história é toda uma história da revolução, né? da revolução agrícola e dessa melhoria, né? da segurança alimentar da população. E o nosso agro, ele é muito envolvido com isso, ele é muito preocupado com isso, né? Em não perder, é óbvio, porque tudo que perde, se produz, tem toda essa cadeia que vem por trás, né? Então, o desenvolvimento da indústria em si é um desenvolvimento contínuo e tem desenvolvimento todo dia, toda hora. A gente que está na indústria, a gente vê isso, trabalha, vive isso. Mas a gente fala muito para as pessoas não escutarem narrativas de mídias sociais vazias. Pesquise, estude, veja se aquela matéria é verdadeira ou não, né? Normalmente não. Isso é muito importante, né? A gente que trabalha com ciência, tecnologia, né? Você faz todo um desenvolvimento, você acompanha o desenvolvimento, às vezes por anos, né? E para poder ter certeza do que você vai falar, do que você vai afirmar. E aí você vê algumas pessoas que acreditam mais num blogueiro, né? Ou acredita mais porque meu amigo me falou, então passa a ser verdade, né? E depois da pandemia, a gente viu um despreparo da população que começou a divulgar da ciência. Sim. Né? E eu acho... Que foi aí que colocou em questão a Anvisa, né? A Anvisa, muitas pessoas colocaram a Anvisa em questão por conta até do que aconteceu na pandemia, que na verdade foi uma onda que aconteceu. O mundo inteiro se perdeu, né? Ninguém sabia como lidar com aquela situação. Foi desgastante para todos nós que vivemos isso. Mas foi a ciência que acabou com o problema. Né? É isso aí. Tá? Agora, cabe à ciência se aproximar da população. Sim, tem que ter voz, tem que falar. Então, acho que acaba então, aquela história, eu faço ciência aqui, confia em mim que está tudo certo. Né? O consumidor não quer mais essa postura, o consumidor quer essa aproximação, mas a gente precisa que a sociedade esteja aberta a essa comunicação. Essa informação, é isso aí. Eu até recomendo para quem está nos assistindo, nós temos um projeto no ITAL que chama Comer com Ciência,
né? Então, nós temos uma área no Instagram, uma página no Instagram, que traz várias mensagens desmistificando a questão da alimentação, dos alimentos que são industrializados, né? Porque se você não tiver industrialização do alimento, esse alimento não chega para a sociedade, né? E toda a segurança que tem atrás disso. Então, recomendo Comer Consciência, pode digitar lá. Eu vou olhar, eu não sabia, eu vou olhar. Uhum. Então tá, tem mais alguma pergunta que eu não fiz para a senhora que a senhora gostaria de abordar? Não, acho que está muito bom, mas nós estamos à disposição. Tá? Muito, se você muito, tiver muito outros obrigado. temas, às vezes não eu, mas alguém da minha equipe que possa contribuir. Tem o tema toda mais. hora. Eu tenho tema toda hora. Toda hora surge um tema novo, né? Nós estamos aí na luta de desmistificar algumas coisas, trazer a verdade com dados, né? Com dados científicos, com dados técnicos. A gente não fala por achismo. Falei porque estava na minha cabeça. Então, eu sempre falo muito, eu fico indignado quando eu vejo um médico falar mal de um produto que foi aprovado pela Anvisa, sendo que ele precisa da aprovação da Anvisa para fazer as coisas dele. Então, isso é uma coisa que eu fico indignado, eu venho aqui, eu falo, aí eu trago pessoas para falar, porque eu pouco conheço de ciência, então eu trago pessoas que são cientistas, pessoas ligadas a vários setores. Cada um fala do seu, cada um explica o seu, e a gente tirar essa narrativa ruim, que é muito mais difícil tirar a narrativa ruim do que colocar ela, né? Eu lembro quando eu tinha minhas crianças pequenininhas, né, bebês, e eu fui conversar, a pediatra, não pode dar o leite de caixinha porque tem conservante. Eu falei, não tem conservante. Porque ele realmente tem um tratamento térmico que não precisa do conservante, né? Ele estável à temperatura ambiente, porque tem toda uma tecnologia de esterilização do produto, esterilização de embalagem, que permite que ele não tenha conservante. Então, assim, essa questão e essa história já vem, né? Já vem, né? Então, esses casos que tem na internet, né? E isso foi há uns bom tempo atrás, né? É isso aí. Então, senhora, deixar as suas considerações finais, por favor. Então, muito obrigada e convido você a conhecer o CTEA, né? E vai ser um prazer você ver a nossa infraestrutura e a equipe que é super motivada, né? E em benefício da embalagem e da sociedade. Convite aceito, eu sou louco para ir lá, eu vou conhecer o CTEA e tal. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo da senhora para bater um papo com a gente aqui no Pod Plástico. O Pod Plástico está crescendo de pouquinho, de passinhos, mas daqui a pouco a gente está falando para mais gente. E para você que nos assistiu até agora, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Deixe o seu comentário se gostou, se não gostou, deixe também, nós vamos responder. E sempre melhoria contínua no nosso podcast, trazendo pessoas que sabem do que estão falando, não temos achismos aqui. Então, muito obrigado, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até o próximo episódio do Pod Plástico.